Todo mundo consegue ver os slides, pessoal? Sim. Sim. Então tá bom, as regrinhas são as mesmas. Se alguém tiver dúvida, sinaliza aí no decorrer da aula, né? Me chama. Se alguém falar lá no chat, um outro aluno que possa ir ligar o microfone e falar comigo, me chama, tá? Porque quando fala lá no chat, até dá um apitinho aqui para mim, mas eu tenho que sair para poder olhar. Então, se alguém tiver falando alguma dúvida lá, quem tiver com o microfone, me chama aqui no decorrer da aula, tá bom? Estamos na reta final, na verdade, com relação ao nosso conteúdo, nós já chegamos ao final, hoje a gente chega ao final, né? Essa disciplina, Nutrição no Ciclo da Vida, ela é uma disciplina bem leve, né? Na verdade, ela é uma disciplina mais mesmo para fechar os conceitos fisiológicos, né, na cabeça de vocês, com relação a, né, principalmente a necessidades específicas, né, de cada uma dessas fases fisiológicas. No semestre passado, em avaliação nutricional, a gente já falou, né, bastante sobre todas as fases, né, fisiológicas da vida humana, só que lá o nosso foco era mostrar quais os parâmetros, né, os melhores parâmetros a serem utilizados para avaliar esses indivíduos, né? E aqui, já nessa disciplina, não, a gente só realmente pontua, né, quais são as características, né, pertinentes a esse grupo e quais são, né, as necessidades nutricionais mais importantes para sanar, né, e para fechar todo o ciclo fisiológico aí de cada um desses grupos que a gente está caminhando aí. Então, hoje a gente vai fechar com nutrição no envelhecimento. A gente já falou bastante sobre envelhecimento, sobre senescência, né, sobre o processo de envelhecimento. Então, hoje eu vou pontuar novamente, né, algumas questões que são importantes sobre essa fase. É uma fase bem complexa, né, de se lidar, porque se em todas as outras fases a gente tinha, né, início, começo, término de formação, manutenção linear, agora a gente está entrando num processo de declínio, né? E todo processo de declínio exige um cuidado maior, porque se eu não consigo atingir, né, frear esse processo de declínio, eu acabo aumentando, né, a força e a velocidade desse processo de declínio, né? Então, na verdade, eu quis também chamar a atenção de vocês nessa aula de hoje da importância também da nutrição enquanto promotora de saúde, mesmo para a fase do envelhecimento, que normalmente é uma fase que, quando chega às nossas mãos, né, quando chega ao nosso manejo, normalmente já vem acometida de alguns problemas, né, de algumas doenças, e que podem ter relação com o processo de envelhecimento, mas que podem não ter, né, não ter essa relação, e que com o processo de envelhecimento acabam se acentuando ainda mais. Mas hoje o conceito está mudando, né? As áreas científicas de estudo para envelhecimento estão sugerindo, né, outras formas de trabalho com esse grupo, e a promoção, né, promover, né, prevenir ainda continua sendo um estímulo necessário, mesmo quando a gente fala de fase de envelhecimento. Porque mesmo sendo uma fase onde a gente entende que esse organismo já está em potencial declínio, a gente precisa dar os subsídios necessários para que esse organismo continue se mantendo nesse processo. Obviamente, o processo não tem como ser estagnado, né, parado de forma nenhuma, mas que esse organismo continue no processo da forma mais natural possível, com menos perdas possíveis, né? Mantendo o máximo possível da sua função operante até chegar o momento, né, da morte, o momento do real desligamento fisiológico. Tá ok?
Bem certinho. Meu Deus, pulei lá para baixo. Vamos lá, então. Quando a gente fala de envelhecimento, né, várias são as comunidades científicas que estudam sobre envelhecimento, né, praticamente todas as áreas de saúde que são engajadas em né, corpo humano, tem como curiosidade e necessidade de estudo o envelhecimento, porque para quase todo cientista questionador, né, o que eles querem é entender o porquê desse processo acontecer, né, o porquê dessa situação de declínio, né, de envelhecimento acontecer. Então, existem vários estudos e várias teorias que tentam explicar esse processo de envelhecimento, né? Obviamente, nenhuma delas isoladamente conseguiu responder às perguntas necessárias para, né, a etiologia, a formação desse processo, esse início desse processo acontecer, e nem o porquê desse processo acontecer, né? De forma geral, praticamente todas as teorias caminham em dois caminhos, né, principais. Uma dessas teorias vão falar basicamente que o envelhecimento é algo que já está pré-determinado, que desde o nascimento, aliás, desde a fecundação, ele já é algo que já está determinado a acontecer. Ali no processo, né, de fecundação, você já tem o início do processo de envelhecimento, a programação do envelhecimento já acontece ali no processo de fecundação. E outras teorias, né, outras vertentes, já caminham mais para o lado do que a gente chama de danos acumulados, né? Essa população científica dessa linha de raciocínio entende que o envelhecimento acontece por causa de uma expoliação orgânica que vem acontecendo ao longo de anos, ou seja, de estímulo, de funcionamento, né? E aí esses tecidos, uma hora ou outra, começam a cansar, né? Vamos dizer assim, a ficarem sobrecarregados, acumulados, e a gente não consegue ter uma reanimação, vamos dizer assim, tecidual, né? O processo deflagra exatamente na morte, né? Na eliminação, no desgaste desses tecidos, né, dessas células, na morte dessas células que levam, né, que geram esse processo de envelhecimento até a morte, né? Uma das teorias que são muito estudadas e que tem estudos mais comprovados é o que a gente chama da regra do 1%. Essa teoria nada mais é do que uma teoria que diz que a partir dos 30 anos a gente já começa a ter a perda, né, de pelo menos 1% aí do funcionamento dos nossos sistemas orgânicos, né, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Isso acontece não só por uma programação de morte celular, não só pela apoptose, que a gente já sabe que é pré-programada no nosso organismo, mas também acontece pelo desgaste, né, por uma morte por ação dessas células, enfim, por várias situações que culminam na morte dessas células e que, consequentemente, levam a uma diminuição da eficiência do funcionamento desses tecidos. E aí, baseado nesses estudos, né, e nessas teorias, o que conseguiu se firmar foi que é fundamental que todos, né, toda a comunidade de saúde que trabalhe com o envelhecimento entenda que é importante, né, e que a gente só vai conseguir ter um bom tratamento, um bom acompanhamento quando a gente fala de idoso, quando a gente caminha com as duas principais ciências que trabalham diretamente com o envelhecimento. A gerontologia e a geriatria são as duas ciências, basicamente, que trabalham com idoso, né, com o envelhecimento. Na gerontologia, a gente tem a ciência que estuda o processo natural do envelhecimento, né? E na geriatria, é uma ciência que já trabalha com a doença no envelhecimento, né? Como eu já havia pontuado, essa doença, ela pode ser uma doença por causa do envelhecimento, mas ela também pode ser uma doença que não foi gerada por causa do envelhecimento.
e sim por outros motivos, né, por outros fatores orgânicos que geraram o desenvolvimento dessa doença, né? Então, somente entendendo integralmente o que é o processo do envelhecimento, né, que é o que a gerontologia vem trazer para a gente, e entendendo as principais e possíveis doenças que podem acarretar esse organismo através da geriatria, é que a gente vai ter o real, né, caminho para trabalhar com esse envelhecimento. Entendendo o que está acontecendo naquele organismo naturalmente, né, biologicamente, por causa do processo do envelhecimento, e as possibilidades que podem acometer esse organismo com relação a danos, né, a doenças, certo? Porque quando eu consigo entender, né, consigo caminhar com essas duas ciências, eu acabo conseguindo entender melhor esse processo de envelhecimento. E aí o tratamento, obviamente, né, o prognóstico acaba sendo muito melhor com essa população fisiológica aí do envelhecimento. Então, mais do que nunca, a nutrição hoje tem sido incentivada por essas ciências a trabalhar com idosos com o foco na promoção de saúde, né? Se eu falo de um indivíduo que já vem caminhando com o pensamento, né, com a busca por uma nutrição adequada, obviamente é um indivíduo que só vai caminhar, né, vai caminhar para o processo de envelhecimento de maneira eficaz, de maneira adequada. Mas em muitas situações nós vamos receber idosos, né, que nunca tiveram que nunca foram, né, nunca pensaram em passar por uma avaliação nutricional, né, por um tratamento nutricional, e que às vezes somente na fase mesmo do envelhecimento que acabam buscando, né, a nutrição. Então é fundamental que a gente entenda que ainda é válido e ainda é necessário promover, né, saúde nesses indivíduos. Mesmo que sejam indivíduos que já venham acometidos com algum tipo de doença, ou aqueles que não têm nenhum acometimento de doença, mas que precisam ainda, nesse processo, mesmo sendo um processo de declínio, ter uma nutrição adequada para ter os nutrientes adequados para manter o máximo possível esse organismo operante, tá? E aí, então, seguindo essa linha de raciocínio, seguindo, né, a indicação de promoção e prevenção de saúde, a gente sabe que a nutrição pode trabalhar em 3 tipos de serviços preventivos, basicamente, quando a gente fala de envelhecimento, né, de idosos. A gente tem o que a gente chama de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Todas elas vão trabalhar nutrição com esses indivíduos, né? Mas cada uma delas vão trabalhar a nutrição de forma diferenciada, de acordo com qual é o indivíduo idoso que eu estou recebendo. Porque eu posso receber um indivíduo idoso que não tem nenhum tipo de doença, que somente está no processo de envelhecimento, no processo de senescência, e que o que eu vou tentar buscar é longevidade, né, para esse indivíduo. Tentar esticar o máximo possível o funcionamento desse organismo dele, né? Como eu posso receber indivíduos que já venham acometidos, ou até mesmo indivíduos que tenham alguma predisposição para o desenvolvimento de alguma doença, e que eu posso, sim, nesse momento, trabalhar uma prevenção com aquela possibilidade de doença que pode existir nesse indivíduo por conta dele já ter alguma predisposição genética ou alguma predisposição por causa do estilo de vida que ele teve, por exemplo. Então, tem como trabalhar a prevenção mesmo a gente estando dentro de uma fase onde, teoricamente, o declínio já se estabeleceu ali nesse organismo, certo? Então, na prevenção primária, basicamente, a gente vai trabalhar a promoção de saúde, né? Obviamente, quando eu promovo saúde, eu já previno indiretamente as doenças, né? As possibilidades de doenças que possam tomar conta ali daquele organismo. Então, basicamente, na prevenção primária, o que eu vou trabalhar com esse idoso é uma alimentação adequada associada a uma atividade física. Então, é aquele idoso que eu vou receber
que ele só está envelhecendo, ele só está num processo de senescência. Então, eu só preciso me ater, né, de desenvolver orientações pertinentes para uma manutenção integral daquele organismo, né, para prolongar ao máximo possível o funcionamento daquele organismo, porque é um organismo que está no processo de declínio, mas não tem nada que, vamos dizer assim, desgaste, né, nada danoso que possa aumentar ainda mais esse processo de morte, né, esse processo de inativação total do organismo, certo? Na prevenção secundária, aí normalmente eu vou trabalhar, né, aquele idoso que pode não ter a doença ou que já tem a doença, e aí o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar na alimentação desse idoso é exatamente trazer alimentos que previnam o desenvolvimento de uma possível doença, então uma doença que talvez ele já esteja pré-determinado, uma doença que o organismo às vezes já sinalizou que ele pode entrar nessa doença, ou até mesmo indivíduos que já possuam a doença e que eu queira retardar a progressão dessa doença, certo? Em todas as áreas, né, o que a nutrição vai buscar primariamente é manter o máximo possível a funcionalidade desse organismo, né? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente sabe que não tem como lutar contra o que é natural. O que é natural é que aquele organismo deflagre, né? Que ele decline, que ele morra. Isso é natural, o que se espera é que isso aconteça. Então, não adianta a gente querer trabalhar algo que vai impedir o processo natural. Não, o processo natural tem que acontecer, mas o que a gente tem que tentar fazer é que esse processo seja o mais funcional possível. Então, o máximo que eu conseguir manter esse organismo funcionante, operante por mais tempo, mais qualidade de vida eu dou para esse organismo, né? Mais qualidade de vida eu dou para esse indivíduo. E, obviamente, eu acabo botando esse final, né? Essa morte, o mais tardio possível, tá? Quando a gente fala de envelhecimento, né? A palavra funcionalidade é a palavra-chave, porque, na verdade, o que adoece, né? O que acelera o processo de morte dos idosos é exatamente a perda de função, né? Seja a perda de função motora, né? Que é o que logo vem na nossa mente, mas também e principalmente a perda de função orgânica, né? Dos tecidos, do funcionamento do corpo como um todo. E aí o tempo todo que a gente vai tentando dosar é como está a funcionalidade desse indivíduo, né? O que ele tem conseguido fazer. Quanto mais incapaz e dependente esse indivíduo for, menos funcionalidade esse organismo tem, né? Menos apto esse organismo está para se manter vivo. Então, o que a gente tem que tentar buscar, através, obviamente, das nossas orientações, é que esse indivíduo consiga ter, né, uma oferta eficaz alimentar, né, que é a nossa função, para tentar o máximo possível mantê-lo apto, funcionante por mais tempo, e aí, consequentemente, dando uma melhor vida, né, uma melhor finalização de vida para esse indivíduo. E já na prevenção terciária, aí normalmente é aquele paciente, né, aquele indivíduo que teve um quadro de internação, né, um indivíduo que já está acometido por alguma doença, né, e aí a nossa função vai ser trabalhar junto, né, tratar esse indivíduo com, né, as nossas prescrições nutricionais e já planejar como que eu vou mandar esse indivíduo embora para casa, né? Quais vão ser as melhores orientações para que ele consiga se manter, né, operante, se alimentar da maneira mais eficaz possível para tentar se manter o mais funcionante possível, certo? Dependendo de qual é esse indivíduo que a gente está pegando, né, em esquema de internação, né, em esquema hospitalar, obviamente a gente já vai ter, às vezes, alguns transtornos maiores, né, mais crônicos já nesse organismo, e que às vezes vão demandar que a gente faça planejamentos mais específicos para quando esse indivíduo voltar para o domicílio dele, né?
como a gente já tem muitas disfunções acontecendo fisiologicamente nesse organismo por causa do envelhecimento, toda vez que ele passa por um quadro de doença, obviamente, isso danifica ainda mais, aumenta ainda mais a progressão da ineficiência, da inaptidão desses tecidos orgânicos, né? Então, normalmente são pacientes que já vão ter problemas de mastigação, né? E, consequentemente, também de apetite. Então, normalmente são planejamentos de alta que eu vou ter que ter dietas modificadas, né? Seja pela sua forma, né, mecânica, tirar de sólido e botar mais pastoso ou mais líquido. Enfim, a partir do que eu enxergo, né, de que o que já acometeu aquele organismo ali de incapacidade, né, de não estar mais funcional, eu vou precisar, obviamente, dar orientações que consigam atender a demanda que o organismo necessita aí nesse momento, tá? Idosos em esquema hospitalar e que terão, né, uma previsão de alta e que a gente vai trabalhar junto com eles e planejar como que ficará, né, a alimentação dele pós-internação, normalmente já são idosos que, infelizmente, já tiveram uma progressão maior do processo de envelhecimento por conta do quadro clínico, né, de doença que eles apresentaram. Então, normalmente, o nosso planejamento vai ser para tentar mantê-los, pelo menos, aptos à alimentação, né? E que, obviamente, os nutrientes que conseguirem, né, ser ingeridos e absorvidos, né, por esses indivíduos, consigam fazer o melhor funcionamento, né, o melhor trabalho possível aí dentro desse organismo. A gente sabe que no processo de envelhecimento nós teremos inúmeras alterações fisiológicas, né? Alterações essas que têm cunho na progressão da inatividade, né? Ou seja, na morte das células, né? No desgaste celular, que acaba fazendo com que aquele tecido não funcione mais integralmente, né? Não funcione na sua principal potência. Então, aquele tecido começa a ter um declínio de funcionamento, né? No processo de envelhecimento, é natural que isso aconteça, né? Então, a gente sabe que por conta desse desgaste, dessa diminuição, né, de funcionamento tecidual, obviamente, fisiologicamente, esse organismo vai mudar muito, né, por conta disso. Agora, é fundamental que a gente saiba distinguir aonde essas mudanças fisiológicas aconteceram por causa do processo de envelhecimento, né, somente, ou se essas mudanças têm alguma etiologia né, a partir de alguma doença crônica, né? É importante que a gente saiba fazer essa diferenciação para saber como que a gente vai trabalhar as nossas orientações, o nosso planejamento frente ao tratamento desses indivíduos, né? A gente sabe que as mudanças fisiológicas vão acontecer de uma forma ou de outra por causa do processo de envelhecimento, mas existem organismos que terão também mudanças fisiológicas acontecendo já por causa da presença de alguma doença crônica que já acomete esse organismo, tá? Os estudos apontam, né, que o período de crescimento orgânico, né, do humano chega ao final por volta dos 30 anos, né? Então, a partir dos 30 anos é que a gente inicia o nosso processo de envelhecimento, né? O nosso processo de senescência. Obviamente, esse processo de senescência é um processo biológico natural, sim, mas ele vai ter influência direta em como será, né, o decorrer desse processo com vários fatores que cercam, né, esse organismo humano, como fatores genéticos, né, presença ou não de doenças, fatores socioeconômicos, o estilo de vida desses indivíduos, obviamente como que esse organismo foi formado, né, moldado a partir da sua vida aí de infância, adolescência e adulto, né?
E a partir desses fatores também, esse processo de envelhecimento pode ser acelerado ou não, ele pode ser mais lento ou não. O que a gente sabe o processo vai acontecer de uma forma ou de outra, mas ele pode ter diferenciais, né, no decorrer do processo por conta de fatores que cercam esse indivíduo, tá? A gente sabe que uma das mudanças fisiológicas que vai acometer esse organismo a alteração da composição corporal. A gente falou muito sobre isso quando a gente teve aula de avaliação nutricional de idoso, né? Que a gente falou que, inclusive, a própria avaliação antropométrica do idoso acaba sendo muito difícil de ser realizada por conta dessas alterações corporais que acontecem, né, nesse organismo. A gente sabe que o que basicamente vai acontecer é que a massa de gordura vai aumentar, né, nesse organismo, e a massa muscular, né, a massa magra, vai diminuir, vai declinar significativamente, gradativamente e progressivamente ao longo desse envelhecimento. E aí isso talvez seja uma das questões mais importantes de serem sanadas no nosso, né, manejo, no nosso tratamento aí com esses indivíduos, né? Essa alteração corporal leva ao que a gente conhece como sarcopenia, né, que nada mais é do que uma perda, né, progressiva de massa muscular, mas o pior, não só a perda, mas também a perda da funcionalidade da força muscular desses indivíduos, né? A manutenção de massa muscular já é algo difícil, mesmo em um organismo adulto sadio, né? Um organismo que está em declínio, né, em processo de envelhecimento, ela fica ainda mais difícil, né? Essa manutenção fica ainda mais difícil, porque eu começo a ter, né, esse desgaste, né, essa morte celular. Então, a requisição, né, de proteínas presentes nesse músculo acaba sendo aumentada dentro desse organismo para fazer os processos cicatrizatórios necessários dentro desse organismo, né, que está tendo morte, que está tendo inflamação acontecendo por conta dessas mortes, né? Então, a sarcopenia talvez seja um dos agravamentos piores desse organismo, né, quando a gente fala de envelhecimento, e que precisa ser tratada, né, que precisa ser levada em consideração. Porque indivíduos que têm perda, né, significativa de músculo, e pior, perda de força, né, e de funcionalidade da sua musculatura, acabam, consequentemente, tendo uma diminuição de mobilidade, né, aumentando o seu risco para as quedas e alterando, obviamente, o metabolismo orgânico, né, desses indivíduos. Então, é fundamental que se tenha a preocupação de sanar esse quadro, né, quando a gente fala de idoso, porque quando eu consigo sanar, né, ou melhorar esse quadro, eu acabo dando mais aptidão para esse idoso, né, dando melhor mobilidade para ele, dando uma melhor funcionalidade orgânica para esse organismo, tá? E aí eu botei um quadrinho aí no cantinho, só chamando a atenção para a obesidade sarcopênica e a síndrome da morte por sedentarismo, né? Que são também quadros clínicos que acontecem, que a gente avalia e que a gente enxerga, né? Que acontece muito na fase do envelhecimento, né? São indivíduos que acabam ganhando, né, muita massa de gordura, principalmente gordura visceral, e elas acabam tomando conta, né, da composição, da compleição corporal de massa magra, né, ou seja, eliminando a musculatura total desse indivíduo, diminuindo totalmente a força, né, muscular desses indivíduos, e isso ainda é agravado por indivíduos que normalmente não se movimentam, né, que não fazem nenhum tipo de atividade física. E quanto mais vão ficando com mais acúmulo de gordura e perda, né, significativa de massa magra, vão aumentando ainda mais o seu sedentarismo, porque a sua mobilidade está comprometida, porque eles não têm, né, força muscular para manter a mobilidade. E aí isso vira, na verdade, uma bola de neve, né? Um organismo que começa a ficar totalmente disfuncional, né? Não consegue mais ter
a sua própria independência, vamos dizer assim, orgânica acontecendo, tá? Outra alteração, né, que vai impactar diretamente, obviamente, na alimentação desses indivíduos é a questão da alteração dos sensores, né, corporal. A gente vai ter perdas sensoriais que vão afetar muito a alimentação desses idosos, porque eles acabam perdendo muito do paladar, né, do cheiro, e aí com essa perda, essa alimentação acaba ficando muito deficiente, isso gera uma inapetência alimentar, né? A inapetência vem muitas das vezes associada com uma alimentação diminuída, e uma alimentação diminuída não só em porcionamento, né, em quantidade, mas diminuída também significativamente em qualidade alimentar, né? Como eles acabam tendo muita dificuldade, né, para sentir o sabor dos alimentos, eles acabam optando por alimentos que são ricos, né, em sódio, em açúcar, com altos teores, né, de sódio e de açúcar, para poder ver se conseguem ter, né, uma melhor palatabilidade daquele alimento, para conseguir ter mais vontade, vamos dizer assim, de se alimentar, né? Isso também vem atrelado ao uso de medicamentos, né? Os medicamentos também acabam acentuando ainda mais essa perda, né, de paladar, essa perda de olfato, que vai fazendo com que esses indivíduos acabem entrando numa alimentação totalmente inadequada, ou até mesmo entrando numa inapetência total, né, numa falta de alimentação total, que é extremamente perigosa, né? Porque é um organismo que já está em processo de morte, né? Se eu não tenho nutrientes para tentar manter, né, o que ainda está funcionando, mesmo que não esteja funcionando integralmente, eu acelero numa velocidade ainda maior esse processo de morte, né? Porque esse organismo não está recebendo os nutrientes, então se ele não consegue receber a energia necessária e já está num processo de baixa, né, de funcionamento, isso acaba evoluindo, né, para uma chegada mais rápida à morte orgânica, tá? A audição e a visão também vão ser acometidas, né, nessa fase, vão sofrer muitas mudanças que também impactam direto na alimentação desses indivíduos. Com relação à audição, é fato que isso vai acontecer com basicamente todas as pessoas, né? Essa exposição que a gente tem acumulado ao longo de anos aí aos barulhos diários que a gente tem, né, de tráfego, a poluição sonora, os carros de som, música alta, enfim, acabam fazendo com que o nosso complexo auditivo vá cansando mais cedo, né? Essa mudança ela vai acontecendo progressivamente, e a maioria dos idosos, às vezes, não consegue sentir que essa perda aconteceu, não consegue perceber que ele teve essa perda. Então, às vezes, é muito comum idosos que precisariam, por exemplo, usar um aparelho auditivo, mas que não sentem que eles não escutam bem, vamos dizer assim, né? Eles não perceberam essa mudança acontecer e não conseguem entender que eles têm essa dificuldade auditiva, porque eles não viram esse processo acontecer, né? E aí acabam não usando o aparelho, e aí isso também dificulta a comunicação deles, né? Comunicação dificultada dificulta todo o processo de rotina desses indivíduos, né? Consequentemente, alimentarmente também. A perda de visão, ela não é algo que está elucidado que aconteça no envelhecimento, né? Todas as linhas de estudo já verificaram que a perda de visão, ela não faz parte do processo natural de envelhecimento, né? Porém, o que acontece é que a maioria dos adultos, principalmente a partir dos 40 anos, acabam precisando de óculos para o descanso, né? Vamos dizer assim, das lentes oculares, né? Da visão. Mas acontece as cataratas, acontece sim, pode acontecer os processos de doença,
e que normalmente tem muita relação, inclusive, com a forma alimentar desses indivíduos ao longo aí dos anos de vida. Mas o que significa isso? Significa que o processo de perda de visão não é algo natural, não é algo que está programado para o envelhecimento. O que está programado é que a visão consiga manter o seu funcionamento até o fim, certo? Mas a gente vê que com o tempo, né, a visão já não é mais a mesma, né, não tem a mesma qualidade e acaba precisando de uma correção, tá? A imunocompetência, né, a gente tem um declínio significativo do desenvolvimento de fatores imunes, né, a resposta imune dos idosos ela fica muito mais lenta, muito menos eficiente, né? Isso acontece, obviamente, por conta das mortes celulares que estão acontecendo no organismo. O que acontece? Como eu tenho uma existência muito grande de morte celular tecidual acontecendo nesse organismo, o próprio sistema imune vai ficando enfraquecido porque ele acaba entendendo que aquela propagação de morte que está acontecendo é como se fosse um ataque, né, que não está sendo sanado, né, por eles, e aí eles acabam, né, toda a oferta imunológica acaba entendendo que aquele organismo não precisa mais de tantos combatentes imunológicos assim, né? Como ele está num processo de muitos ataques inflamatórios por conta das mortes celulares, o sistema imunológico entende que ele não precisa ser mais tão eficiente, não precisa se produzir mais com tanta eficiência. E aí acaba tendo esse declínio significativamente da resposta imunológica desses indivíduos. E o que isso é problemático, né, para essa fase? Porque é uma fase onde eu acabo tendo uma maior chance, né, de desenvolvimento de doenças, né, e de doenças principalmente contagiosas, por conta de não ter uma resposta imune tão eficaz mais, certo? Com relação à cavidade oral, a gente vai ter inúmeras mudanças, né, fisiológicas acontecendo ali, como a perda de dentes, né, o uso de próteses dentárias, a xerostomia, que é entendida como a boca seca, né, porque a gente começa a ter uma diminuição, né, das nossas papilas e das nossas glândulas enzimáticas, e aí eu não tenho mais a liberação salivar como era, né? Então, com isso, a minha mastigação fica prejudicada e a minha deglutição também fica prejudicada, né? Já que é a saliva que é a principal responsável por fazer estímulo de deglutição, né? E aí, isso somado a uma perda de paladar, né, acaba tornando, né, o momento de alimentação algo ainda mais difícil e ainda menos prazeroso, né, para esses indivíduos. Na verdade, somatiza, né, vários problemas que vão acontecendo aí nesse organismo e que acabam levando, né, a esse desfecho que é o que a gente mais encontra, né? Que são idosos que acabam não tendo uma boa alimentação, mantendo uma monotonia alimentar, né? Não sentindo mais o prazer de se alimentar, exatamente, né, por conta dessas mudanças fisiológicas que esse organismo dele está sendo acometido. Gente, está tudo bem até aqui? Alguém fala comigo? Oi, está. Para mim tá? Está. Então tá bom. Qualquer coisa vocês falam, porque eu engato, né, uma marcha e vou embora. Se achar que tá muito rápido, vocês mandam parar, tá? Vamos lá. A gente também vai ter inúmeras alterações gastrointestinais acontecendo, né? A disfagia, né, que é o processo de deglutição que a gente já havia falado da cavidade oral, uma diminuição de mucosa gástrica e aí, consequentemente, uma acloridria, né, uma diminuição da produção
do ácido clorídrico, o que atrapalha todo o processo digestório, né? A quebra proteica fica deficiente, e aí, obviamente, eu tenho todo um transtorno gástrico acontecendo, né? Um processo lentificado de digestão, né? A constipação intestinal, que acontece por vários motivos, mas o principal é por conta da diminuição da peristalse, né? Como eu estou falando que o principal problema, né, do envelhecimento é exatamente a perda de músculo, né? E aí eu tenho que lembrar que os meus, né, praticamente todas as minhas mucosas involuntárias são músculos involuntários, né? Que acabam diminuindo a sua trama, perdendo a sua carga, né? Quando perdem né, proteínas que fazem parte ali da sua formação. Então, obviamente, o movimento peristáltico acaba sendo diminuído por conta dessa diminuição de musculatura, né? Então, isso normalmente vai levar a uma constipação intestinal crônica, quando, em algumas situações, eu também posso ter desenvolvimento de diarreias pontuais, principalmente relacionadas ao uso de medicamentos, né? Essa diminuição peristaltica também leva à formação de divertículos, né? Que também causam outro problema inflamatório nessa mucosa intestinal. Enfim, várias alterações que vão acontecendo que atrapalham todo o processo digestivo, né? E que aí somatiza ainda mais, né? Indivíduos que já não têm mais o prazer de se alimentar, com que se alimentam, acabam não tendo um processo digestório satisfatório, né? Consequentemente, a absorção também não é a mais eficaz. E, obviamente, eu não tenho mais oferta nutritiva dentro desse organismo da mesma forma, né? A gente também vai ter algumas alterações cardiovasculares acontecendo, né? Como a redução da flexibilidade da parede arterial, também por diminuição de musculatura, diminuição na frequência cardíaca máxima, a resposta aos estímulos beta-adrenérgicos também ficam diminuídas, ou seja, o estímulo para batimento, né, cardíaco. Existe um aumento de massa muscular no ventrículo esquerdo, que também atrapalha a demora do relaxamento ventricular, ou seja, a gente sofre o tecido cardíaco, né, e todo o sistema cardíaco acaba sofrendo muito por essas perdas celulares, né, mudando totalmente toda a configuração do funcionamento cardíaco desse indivíduo, né? Batimento fica diferenciado, então, obviamente, o fornecimento de oxigênio e de glicemia não é mais o mesmo. Enfim, uma série de fatores que alteram, né, esse organismo por conta desse processo de declínio, que vão só tomando, né, uma proporção para levar a uma total disfunção orgânica. Por isso é tão importante trabalhar uma alimentação que seja eficaz para manter o máximo possível de funcionamento desse organismo por mais tempo possível. Mudanças também no tecido renal, né, vão acontecer, que levam a uma dificuldade maior para excretar urina, né? E aí, obviamente, se eu tenho dificuldade de excretar urina, eu acabo tendo demora para a resposta sódica, né? A carga ácida também demora a aparecer, porque significa que eu estou tendo uma filtração lentificada, né? E aí, quanto mais eu deixo ácido dentro do meu tecido renal, mais eu leso as minhas células que já estão em processo, né, de ineficiência, né? Já estão num processo já de morte, né? A função renal também vai sofrer muito com os quadros de desidratação, que são comuns na fase do envelhecimento, né? A gente falou sobre isso na aula de avaliação nutricional do idoso, né? Por isso, inclusive, a gente tem dificuldade de fazer prega, né? Normalmente a gente não indica, por conta dessa desidratação, por conta dessa alteração de pele que eles acabam tendo, né? O uso também de diurético e de medicamentos, especialmente antibióticos, também vai ser muito prejudicial ao funcionamento renal.
E aí, né, por que pontuar isso? Porque um organismo que já não tem mais a mesma imunocompetência, obviamente, vai se acometer mais com doenças, né? E aí, o organismo com doença normalmente tem que usar medicamentos, né? Tanto antibiótico-terapia, né, ou antimicrobiano, qualquer um desses, com frequência, né, em períodos, às vezes, até longos. Então, eu estou falando de um tecido que já está num processo, né, de cansaço, vamos dizer assim, e que ainda acaba recebendo uma carga, né, de agressão, uma carga danosa alta, que faz com que esse processo acaba sendo mais estimulado, né, aumentada a sua velocidade nesse processo de morte. A gente vai ter também alterações neurológicas, né? O que se sabe é que, em média, o cérebro perde de 5 a 10% do seu peso lá entre os 20 anos até os 90 anos. A gente vai ter uma perda de massa, tá, gente? Massa encefálica. Mas é importantíssimo a gente lembrar que isso não significa perda neurológica, tá? Os nossos neurônios, teoricamente, eles são funcionais até a morte, tá? Eles estão pré-determinados a existirem em pleno funcionamento até que a gente morra, né? Até que o nosso organismo morra, tá? Obviamente, isso só não vai acontecer se houver alguma doença específica, né, na área neurológica, ou se houver uso de medicamentos, né, ou drogas psicoativas que façam a morte de neurônios, né, que estimulem a morte de neurônios. Mas naturalmente, né, fisiologicamente, a gente vai manter os mesmos neurônios até o final da vida, tá? Funcionantes, operantes. Então, visto tudo isso, às vezes fica um ponto de interrogação para a gente dizer assim, tá, então, se vai acontecer isso tudo, o processo é natural, não tem como fugir, meio que, o que se pode fazer, né, nessa situação? Sim, o processo é natural, vai acontecer, deve acontecer, né? Vai acontecer com todo mundo, mas o que a gente tem que tentar buscar, né? Esses indivíduos, né? E nós, quando chegarmos, né, nesse ciclo de vida aí, o que a gente tem que tentar buscar é o máximo possível manter uma qualidade de vida, né? A qualidade de vida, ela tem uma relação direta com a nossa sensação de bem-estar, né? Felicidade, satisfação, ou seja, de manter a nossa vida em funcionamento, tá? Então, o que a gente vai tentar buscar, né, buscar fazer, né, algo, um tratamento, fazer, as nossas orientações estão pautadas em trazer um bom estado nutricional para esse organismo, certo? Porque quanto mais eu consigo manter o estado nutricional adequado desse organismo, mais função esse organismo consegue manter, mais aptidão ele consegue manter por mais tempo, tá? Basicamente, o nosso foco, né, o nosso objetivo, quando a gente vai trabalhar com o idoso, é manter o máximo possível funcionante o organismo dele, né, manter o que a gente chama de estado funcional desse organismo e manter, basicamente, a sua massa corporal adequada, né? O que seria a massa corporal adequada? Tentar manter o máximo possível os principais compartimentos corporais, né? Massa magra, massa de gordura, tecido ósseo, dentro da melhor qualidade possível, tá? O nosso foco, quando a gente for trabalhar, né, nutrição com esses idosos, é buscar exatamente isso, mantê-lo o máximo possível funcionante e manter a melhor compleição corporal que eu possa ter nesse organismo, que obviamente, né, tendo uma boa compleição corporal, obviamente eu consigo ter também um estado funcional melhor nesse organismo, tá? E é aí, então, que a gente entra nas principais necessidades nutricionais desse organismo, né? Quando a gente fala de idoso, né, e quando a gente fala de aporte energético,
Como eu estou falando de um organismo que acaba tendo uma diminuição, né, no seu funcionamento, é óbvio que a necessidade energética desse organismo também vai diminuir, né? Porque a necessidade, né, a necessidade de energia de um organismo, ela tem uma relação direta com o funcionamento desse organismo, né? Então, um funcionamento que acaba tendo uma diminuição, né, que está com estímulo de diminuição de funcionamento, obviamente não tem mais tanta necessidade energética assim. Então, a gente tem uma diminuição significativa, né, dessa necessidade metabólica basal desse indivíduo, tá? Normalmente, elas vão diminuir aproximadamente em 3% por cada década, né, após aí a fase adulta. E aí, então, qual é a indicação? Que a gente subtrai, depois do cálculo que a gente fez, né, a gente vai escolher lá se vai fazer o cálculo da taxa metabólica basal, ou a regra de bolso, ou o VET, o cálculo que a gente escolher, o valor que eu encontrar, qual é a indicação? Que eu diminua 10 quilocalorias por dia quando for homem e 7 quilocalorias por dia quando for mulher, para cada ano superior a 60 anos, tá? Então, né, essa idade evoluindo, aumentando, eu vou diminuindo mais, que aí seria mais ou menos, né, o que seria a necessidade energética desse indivíduo a partir de agora, né, a partir desse processo de diminuição tecidual, funcional desse organismo, tá? Com relação à proteína, né, a gente tem como requisito mínimo 1 grama por quilo de peso a partir de 65 anos e a utilização máxima de 1,2 gramas por quilo de peso corporal. Esses limites, né, mínimo e máximo, obviamente, pensando em idosos sadios, tá? Que estão só em processo de envelhecimento. Obviamente, quando a gente tem alguma patologia já instaurada, alguma doença, isso pode modificar, né? Indivíduos, por exemplo, que já têm alguma falência renal, não podem ter, obviamente, essa oferta proteica, tá? Essa indicação seria entendida para um processo de envelhecimento natural, normal, tá? Com relação aos carboidratos, tem que ficar ali na faixa de 45% a 65% das calorias totais, mais ou menos a mesma coisa, né, se a gente for comparar com um adulto. Agora, o que a gente precisa ter muita atenção e tentar o máximo possível priorizar é a ingesta de fibra, né? A indicação são 30 gramas dia de fibra para os homens e 21 gramas dia de fibra para as mulheres, tá? Com relação aos lipídios, de 20 a 35% das calorias totais tem que ser de lipídio, e a gente já sabe que a oferta maior tem que ser dos poliinsaturados e o mínimo possível dos saturados. Até porque eu tenho que lembrar que eu estou falando de um indivíduo, né, que vai ter muitas mudanças fisiológicas cardiovasculares acontecendo, né? Então eu tenho que tentar melhorar o máximo possível a qualidade da oferta de gordura desses indivíduos para não ter um potencial aterogênico aumentado nesse organismo, tá? Com relação às vitaminas e minerais, as principais, né, as que serão priorizadas aí no tratamento, quando a gente fala de envelhecimento, vão ser essas aí, a vitamina B12, a indicação né, a DRI é de 2,4 miligramas por dia para idosos. A vitamina B12 é uma vitamina que a gente tem que ficar muito atento quando a gente está trabalhando com idoso, porque o risco de deficiência deles é muito grande, porque eles acabam tendo uma diminuição significativa na ingesta de carne, né? Por que essa diminuição acontece? Por causa né, de todas as mudanças fisiológicas que esse organismo vai sofrer. Então, como a cavidade bucal já não tem mais a mesma qualidade mastigatória, não tem mais a mesma qualidade de deglutição, né? A parte digestiva gástrica não tem mais a mesma qualidade, né? A mesma liberação de suco gástrico, enfim. Como ele não tem mais um funcionamento muito eficaz, né, do seu processo digestivo, eles acabam deixando de lado a alimentação das carnes por conta dessa dificuldade que eles encontram na ingestão.
Então, é fundamental que a gente esteja atento, verifique sempre como que está essa vitamina B12, porque em caso da não, né, de não conseguir fazer a ingesta eficaz, a gente pode lançar a mão da suplementação, para que não fique deficiente, né, a vitamina B12. A vitamina D, a indicação é de 800 a 1000 UI, mais ou menos, né? A gente sabe que os idosos também têm um aumento significativo da deficiência de vitamina D, isso porque a síntese deles, né, da vitamina D já está diminuída, já está atrofiada, né? E também porque a exposição solar deles também está comprometida, né? Muitos idosos às vezes não têm condição de se expor ao sol, né? Às vezes por conta da sua mobilidade ser reduzida, eles acabam não conseguindo fazer essa exposição solar, né? Não tendo às vezes ninguém, às vezes eles são dependentes de alguém para conseguir chegar a essa exposição solar, tá? Então, a suplementação da vitamina D para idosos, na maioria das vezes, vai ser fundamental. Isso porque também a gente tem que lembrar que a vitamina D é fundamental no desenvolvimento imunológico, né, do organismo, e como a gente já viu que o tecido imunológico dele vai ficar comprometido, né, por conta da progressão do envelhecimento, vai ser importante que a gente suplemente a vitamina D para tentar ter pelo menos algum estímulo, né, mesmo que não seja, né, um estímulo grande, mas ter algum estímulo no desenvolvimento, né, imunológico, do tecido imunológico, tá? O ácido fólico, que tem uma DRI de 400 miligramas para idoso. O ácido fólico também é algo fundamental e que precisa ser monitorado quando a gente fala de idoso. Isso porque quando eu não tenho um ácido fólico adequado dentro do organismo, né, circulante dentro das funções, eu acabo diminuindo a minha concentração de homocisteína, e a homocisteína é um metabólito que é importantíssimo para evitar a aterotrombose, né, ou a aterosclerose, enfim. A homocisteína é um marcador que é analisado nos exames sanguíneos quando o paciente tem algum potencial de desenvolvimento de doença cardiovascular ou mesmo pelo envelhecimento. Então, ela é uma dos biomarcadores que são dosados no exame. E aí, quando eu tenho deficiência de ácido fólico, eu acabo tendo impacto na presença dessa homocisteína no organismo. Vamos lá. Cálcio. O cálcio, a indicação é de 1.200 miligramas dia. Essa exigência ela pode aumentar por conta da diminuição da absorção, né? Então, idosos que às vezes a gente avalie que a absorção deles não está mais tão integral ou está muito dificultada, né, por conta do processo digestivo, talvez a gente tenha que lançar mão de uma suplementação acima daquela indicada para poder conseguir ter o cálcio necessário para a manutenção da saúde óssea desses indivíduos, tá? O potássio tem uma DRI de 4.700 miligramas dia. O potássio vai ser muito importante nessa fase, porque o potássio é que trabalha diretamente com o sódio, né, vamos dizer assim, ele que é o outro peso, né, da balança com sódio. Todos os processos, né, incluindo o de contração cardíaca, de filtração glomerular, tem relação com a bomba de sódio e potássio, né? Então, entra um, sai o outro. Então, um consumo eficaz de potássio acaba equilibrando, né, o sódio corporal e, consequentemente, regularizando a pressão arterial desse organismo. A indicação de sódio é de 1.500 miligramas dia. O idoso tem um potencial de hipernatremia, né, de fazer uma ingesta muito alta de sódio, né? A hipernatremia pode gerar muitos transtornos, né, no organismo, inclusive aumento de batimento cardíaco, né, dificuldade de filtração glomerular, entre outras.
E aí é fundamental que a gente avalie como é que está essa ingesta, e esse sódio também ele vai ter uma relação direta com ao processo de hidratação desse organismo, né? Então, quanto mais desidratado esse organismo, mais alto vai ficar esse sódio, e aí mais transtornos, né, como os que eu já descrevi agora, vão acontecer nesse organismo. O zinco, né, que não é novidade para ninguém, o zinco talvez seja um mineral que é importante em todas as fases, né, fisiológicas da nossa vida. Isso porque o zinco tem relação direta com a função imunológica, tem uma relação direta com hormônios sexuais, né? Então, por ele ter uma homeostase muito presente em quase todos os processos, né, orgânicos, ele acaba sendo um mineral fundamental para quase todas as fases do organismo humano. A indicação são de 11 miligramas para homens e 8 miligramas para mulher, né? O zinco também tem uma relação direta com melhoria de qualidade de paladar. Então, na maioria das vezes, é muito interessante a gente suplementar o zinco, mesmo que às vezes a gente enxergue que esse paciente já faça uma alimentação eficaz para o zinco, mas talvez seja importante fazer a suplementação para melhorar a sensação de prazer da alimentação desses idosos, porque ele tem uma relação muito importante com a melhoria das papilas gustativas, né, com estímulo de crescimento de papila gustativa, o que faz com que o paladar acabe sendo melhorado. E isso é algo muito interessante quando a gente fala de envelhecimento, tá? E por fim, a água, né? A água é um componente fundamental e primordial para todas as fases de vida, né? Com os idosos a gente sofre muito, a gente tem muita dificuldade de fazer uma indicação que seja coerente, que eles consigam realmente fazer efetivamente, porque por ter um organismo com funcionamento em declínio, né, esse funcionamento mais lentificado, né, no processo de filtração, no processo digestório, acaba fazendo com que eles se distanciem da ingesta hídrica, né? Ah, porque não quer ficar fazendo muito xixi, porque senão não dorme bem, porque fica no banheiro toda hora. Bom, enfim. O que é fundamental é que a gente consiga, né, chegar a uma indicação de ingesta hídrica que seja eficaz, que seja tolerável, né, por esse indivíduo, porque a desidratação é algo muito problemático na fase de envelhecimento, né? Porque, na verdade, a desidratação culmina em muitos outros descontroles orgânicos, né? Descontroles digestivos, né? Descontroles absortivos, metabólicos como um todo, né? Aumentam, né, a morte celular, porque na verdade quando eu não boto a água de fora para dentro, essa água acaba sendo remanejada das minhas próprias células, né? E aí para tirar líquido de célula, eu tenho que romper parede celular, e aí na maioria das vezes nesse organismo essa célula não dá conta de se reformar, né, vamos dizer assim. Então eu estimulo ainda mais morte celular quando eu não tenho uma ingesta hídrica eficaz, né? Então, é fundamental que essa indicação seja seguida, né, pelos pacientes idosos, para que a gente tenha uma boa qualidade de hidratação orgânica. No quadrinho aí eu botei só alguns sintomas que estão relacionados à desidratação, que às vezes vão ser importantes para que a gente visualize, né, quando a gente for avaliar clinicamente esses indivíduos, se ele está desidratado ou não. A gente já falou de alguns desses, né, sintomas quando a gente viu a avaliação nutricional do idoso, certo? E aí a gente fecha a aula de hoje. A aula de hoje foi bem curtinha, porque a gente já tinha falado bastante sobre, né, alterações orgânicas de idosos, né? A gente já tinha pontuado bastante. Eu acredito que outras disciplinas também vocês já ouviram, né, bastante sobre envelhecimento. O importante mesmo era pontuar as principais necessidades nutricionais para essa fase. Ok, pessoal? Tudo certo?
Fala comigo, gente. Ninguém fala comigo nessa aula. Ok. Todo mundo só quer saber digitar. Ok, Carol. Eu já não vejo ninguém, não posso nem escutar ninguém mais. Coisa enjoada, essa aula que eu fico aqui igual uma doida falando sozinha para frente do computador. Vocês ainda não nem para falar um oi comigo, pelo menos. Só escutando. Só escutando, né? O quê? Cris, na vida eu sou gramática igual a Carol. Totalmente, Cris. Eu e você. E eu estou entendendo, porque você entende meu dramatismo e mesmo assim não liga o microfone para falar comigo. Continua digitando. Né? Tá bom. Gente, eu já botei lá no grupo o link da atividade, tá? Tô com papagaio. Super entendo, tudo bem. Já botei o link da atividade lá, referente a essa aula de hoje, tá bom? Façam lá a atividade, o mesmo esquema. Eu vou ficar aqui com a sala virtual ligada até as 9, né? Que é o horário da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar aqui ou me chama lá no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Aí, olha só, semana que vem, o que a gente vai fazer? Na semana que vem eu vou mandar a última atividade para fechar a média de desafio. Como a gente já fechou o nosso conteúdo, semana que vem eu mando essa última atividade, vocês façam e a gente fecha a média de desafio. E aí, na próxima semana, eu vou começar a abordar alguns temas, né, interessantes, temas importantes que vocês vão pegar aí na prática clínica de vocês. E aí eu vou abordar alguns temas, tipo obesidade, né? Então, eu vou falar quais seriam as melhores abordagens quando a gente está lidando com obesidade, tá? Enfim, vou pegar, assim, conteúdos, né, que tem mais, que vão fazer mais parte, assim, da rotina clínica de vocês, tá? Porque aí a gente agrega, né, conteúdo, vocês ficam tendo mais informação, tá? E como a gente já falou de todas as fases, eu vou pegar, assim, dentro de cada fase, o que seria um dos pontos, né, temas mais importantes que a gente pode abordar e que vocês vão pegar aí na vida profissional de vocês, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Comigo mesmo, só Joana e Dona Maria, obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês, fiquem com Ok, Deus. boa noite. Ah, Cris, resolveu falar comigo? Papagaio ficou quieto. Ficou quieto? Ah, então tá bom. Tá tudo bem, Cris? Tudo show. Então tá bom. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá, gente? Tá bom. Beijo, boa noite, fica com Deus. Beijo.